Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Gênesis, capítulo 37, versos de número 1. Gênesis, capítulo 37, verso de número 1. Quem achou, por gentileza, eu gostaria que você se colocasse de pé em reverência ao Deus de Israel, ao Deus que nós servimos. Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Texto muito conhecido. Mas talvez eu vou pregar uma coisa aqui que você não ouviu. Então fique atento, que Deus possa abrir o seu coração para essa noite. A Bíblia diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Verso 2. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com os seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre uma má fama de seus irmãos. Versículo 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, mandou fazer uma túnica adornada. Versículo 4 e último. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. E tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Coloque sua Bíblia no banco, não feche ela, quando vamos estudar ela. Pega mais uma vez na mão do irmão que está ao seu lado agora, e se puder, feche os corredores, por gentileza. E olhe nos olhos dele e diz o seguinte: para o céu que você vai. Ei, irmão, você não almoçou não? Você não jantou não? Não lanchou? Fala com emoção: para o céu que você vai, eu vou também. Não existem dois céus. Se acostume comigo. Você vai passar a eternidade ao meu lado. Quem chegar primeiro, espere. Fechado? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. E queremos orar mais uma vez, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para adorar o Senhor através da pregação, do cântico, da adoração, da oração. Toma, Senhor, o nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha estar fazendo uma cirurgia, Senhor, da alma. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se aplaudindo mais forte ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Querido, Deus tem uma palavra de promessa a teu respeito mais uma vez. Semana passada eu preguei aqui pela noite, hoje pela manhã também eu preguei. Eu falei que eu já preguei diversas mensagens aqui nesse púlpito e com certeza eu não sou daqueles pregadores que vivem pregando promessa. Não, quem me conhece sabe. Sem falar das promessas de Deus para mim e para a sua vida. Deus tem promessa para nós, irmãos. O que acontece é que a gente às vezes fechamos os nossos olhos e negamos essas promessas. Já cultivamos alguma? Nós temos uma palavra hoje de confronto automaticamente, saber que Deus não falha. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aí você fala assim: poxa pastor, mas eu já ouvi isso aí mais de 10 vezes. Eu já ouvi vários pastores falando, já ouvi programa de televisão, mas eu quero te falar de novo: o que Ele te prometeu, Ele vai te cumprir. Não tem como, querido, você recuar. O livro de Gênesis, capítulo 37, é um dos livros mais fantásticos da Bíblia também, um livro muito antigo. A história aqui, ela é antiga, ela é conhecida, e você, é bem provável que todos nesse auditório conhece a história do nosso irmão José. Eu não quero falar sobre a história de José, que você conhece. Eu quero falar de um presente que José ganhou. Eu quero falar, querido, um presente que a princípio foi bênção, mas posteriormente veio a dividir o seu lar. Posteriormente veio causar uma divisão na sua família pelo ódio e pela inveja. Eu quero falar sobre a túnica de José, sobre esse presente pelo qual Jacó teceu com tanto carinho. O tema da minha mensagem hoje significa o seguinte: uma túnica
um destaque. Repita comigo, uma túnica, um destaque. Pegou aí? Vamos de novo? Uma túnica, um destaque. Muito bem. A história diz, querido, que José ele ganha uma túnica. Em outras palavras, ele ganha um manto de várias cores. Só que isso veio chamar a atenção de seus irmãos. Isso veio chamar a atenção de seus irmãos. Porque um manto colorido é bem provável que chama a atenção. Professores de educação física, eu sou um deles. A geração gosta de tênis colorido. E você também precisa ser professor de educação física para você gostar. Porque tem gente que gosta, adolescente gosta, né, de tênis colorido, verde fluorescente. Se alguém chega aqui com tênis verde fluorescente, irmão, tu vai sentir a diferença. Claro que vai. Porque chama atenção. Não só tênis, mas roupa. Eu posso entender, querido, que esse presente veio a chamar a atenção dos seus irmãos. A história bíblica pelo qual nós vamos ler essa noite, irmãos, ela é uma história que mexe com o nosso coração. José já foi falado na Record, José já foi falado desde pequeno na escola dominical, e José para lá, e José para cá, e realmente mexe com o nosso coração. Mas a história bíblica, querida, diz que José nasce do fruto de amor de Jacó e Raquel. José, então, veio a se tornar o filho mais querido de Israel. E quando a Bíblia fala sobre Israel, ela está se referindo a Jacó. Ele veio a se tornar o filho da velhice, a promessa. Um dos motivos, querido, que José, na verdade, era diferente dos seus demais irmãos, era a qualidade do espírito que ele tinha. O seu estado de espírito, o seu estado de disciplina interior, o seu estado de obediência era diferente dos demais. Isso veio a chamar a atenção também. O estado de espírito dele fazia diferença. Fala sobre a comunhão que José tinha com seus irmãos. Não feche a sua Bíblia, nós vamos parafrasear alguns versículos. Então, deixe a sua Bíblia aberta comigo em Gênesis capítulo 37, versículo 2. Por gentileza, vamos acompanhar? Eu quero ler com você. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Diz o seguinte: esta, portanto, é a história da família de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Esse texto no original, querido, ele começa falando sobre família. Ele começa dando ênfase à família. Havia comunhão entre eles. A família estava reunida. Versículo 2, todos eles almoçavam juntos. Versículo 2, eles pastoreavam juntos. Versículo 2, eles caminhavam juntos, eles trabalhavam juntos, tinha comunhão. Interessante que no versículo 2 tem esse manto de comunhão. Tem esse manto de comunhão entre eles. Você não vê nesse texto em momento algum os irmãos de José falando mal de José. Você não vai ver em momento algum os irmãos de José trazendo notícias para Jacó de José. Você vê nesse texto, sim, Jacó chegando para José falando: José, os seus irmãos estão lá. O que eles fizeram de errado você me conta. Porque ele era referência. José, na sua adolescência, era exemplo para o seu pai, principalmente, e para seus irmãos. E o menino, querido, só tinha 17 anos. E aqui eu aprendo algo interessante, que adolescente, jovem, igreja, qual tem sido o exemplo que nós temos dado fora dessas quatro paredes? Qual tem sido o exemplo que nós temos dado no nosso trabalho? Qual tem sido o exemplo que nós temos dado na nossa escola, na nossa faculdade? O menino só tinha 17 anos, irmãos, e eu pude observar que nós vivemos uma geração que você pode contar nos dedos os meninos de 13, 15, 16, 17 anos que dão exemplo. A maioria das vezes é um cego guiando outro cego. Paulo, quando escreve aos Filipos ou aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9, ele diz o seguinte: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Sabe o que eu aprendo nesse texto aqui? Tudo aquilo que vocês aprenderam olhando para Paulo, era de testemunho, era exemplo. Um menino então de 17 anos, xodó do seu pai, mas que veio despertar ódio e inveja nos demais, era o exemplo dentro da sua própria casa. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela assim: seja exemplo.
Você sabia que todos nós cristãos levamos um fardo de testemunho muito grande? Se o nosso vizinho errar, ninguém fala nada, mas se você errar, misericredo. Porque na verdade nós não podemos errar, e nós lutamos para não errar. É isso que Paulo fala quando escreve Coríntios: sede meus imitadores, conforme eu sou de Cristo. Paulo diz o seguinte: ei, aquilo que há em mim, vocês podem imitar sim. Porque eu sou um bom testemunho, eu dou um bom testemunho para isso. E esse menino de 17 anos, ele diz isso. Agora, olha o versículo 4, que interessante, Gênesis capítulo 37. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aquela comunhão, querido, do versículo 2 foi totalmente quebrada. A família começou a ser quebrada aqui, por um presente que Jacó deu. Imagine o comportamento dos seus pais, tentando reverter a situação. Até para eles entenderem que José era filho, um dos primogênitos também, só que da velhice. Versículo 2 diz que eles estavam juntos, eles pastoreavam juntos com seus irmãos. E este laço a princípio foi quebrado. Agora, por que, meus queridos, que os irmãos de José odiavam e tinham tanta inveja? O original diz que eles tinham inveja 100%, completamente. Porque um belo dia, versículo 3, diz que Jacó resolve fazer uma túnica, simplesmente uma túnica. Eu quero te explicar, querido, o propósito dessa túnica. Todos eles tinham uma túnica, mas a túnica de José foi algo separado. A túnica, querido, apontava para a primogenitura. E o que é a primogenitura? Eu posso entender que é a tradição comum da herança, dos bens, de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é príncipe, tudo aquilo que é realeza, tudo aquilo que é importante, primeiro vai para os primeiros filhos. E a história de Israel diz que quem não tivesse filhos era dada para o parente mais próximo de uma linha familiar ou de uma família sacerdotal. Essa era a primogenitura. E as pessoas, os irmãos de Moisés, não conseguiram entender. Jacó tecendo uma túnica depois da sua primogenitura. Pô, esse menino tem 17 anos. Chegou agora, já quer sentar na janela, conforme diz aí o outro, né? Chegou agora aí, já quer mandar no pedaço, não é assim não, é? Tem que passar. E os irmãos de José, ela achava quente. Era Rubem, forte. Era Zebulon, os caras eram fortes. Imagina se saiu uma pancadaria ali. E o objetivo, querido, eu encontro também nesse texto um grande problema, porque na família de Jacó existiam 4 primogênitos: Rubem, Gade, José e Dan. Olha que interessante, Gênesis capítulo 30, tá, você vai ler em casa, que esse texto é bem longo, ele fala sobre toda essa primogenitude. Jacó então tem a sua primeira esposa. Era muito comum no Antigo Testamento as pessoas terem a esposa e a serva da esposa, né? E aqui, querido, Gênesis capítulo 30 diz que da sua primeira esposa Lia tem o primogênito Rubem, depois teve Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. A serva de Lia se chamava Zilpa, tem o primogênito Gade, e em seguida Aser. A sua segunda esposa, chamada Raquel, pelo qual nós lemos aqui, José nasce. E em seguida teve um outro filho chamado Benjamim. E a serva de Raquel, chamada Bila, teve o seu primogênito chamado Dan. E teve o seu segundo filho chamado Naftali. Todos eles queriam a túnica. Todos eles queriam participar desse momento. E eu posso entender, querido, que Rubem então não aceitou a perder a sua túnica para o menino de 17 anos. A história diz que Rubem tinha aproximadamente 34 para 35 anos. Forte, bíceps avantajados, coxas saradão. E aí, querido, Rubem deixou de ter a sua primogenitura, sabe por quê? Gênesis capítulo 35, versículo 22 está a resposta: porque ele teve relação sexual incestuosa com Bila, ou seja, esposa do seu pai. Fizeram um concílio familiar, no concílio da tribo, perdeu a primogenitura. Rubem perdeu a sua primogenitura. Rubem não podia ter a túnica. O outro segundo primogênito, chamado Gade, também ficou argumentando que ele era o filho, o mais preferido, não podia ter a túnica também. O outro, chamado Dan poderia argumentar que ele era o primeiro filho, o filho da sua serva, não conseguiu também. Dan perdeu a sua túnica. Olhe para cá, igreja. O diabo faz de tudo para roubar a sua túnica. A palavra túnica significa promessa. O diabo faz de tudo para te deixar lá embaixo.
O diabo faz de tudo para roubar a promessa que ele colocou na sua vida. E se você olhar para trás, você vai ficar intimidado com o faraó, o mar vermelho vai se abrir e você vai morrer. A ordem que eu tenho para te dizer nessa noite é: ei, olhe para frente, marche. Marche, querido. Marche, foco, objetivo. Deus vai agir na sua vida de uma forma sobrenatural. O diabo não vai roubar a sua túnica, as pessoas não vão roubar a promessa na sua vida. Esse texto é bem claro, querido. Automaticamente José, os seus irmãos, os irmãos começaram a colocar José para baixo. E nós vemos uma realidade assim também, a nossa geração. Às vezes as pessoas tentam colocar você para baixo. As pessoas tentam colocar você para baixo no seu trabalho, na sua escola, faculdade, o que for, tentando roubar a promessa de Deus da sua vida. Eu posso ver algo aqui, querido, que nada e ninguém pode tocar na sua vida a não ser Deus. Ninguém pode tocar na sua alma se não for Deus, a nível de túnica, a nível de promessa. Ainda que isso venha despertar inveja em algumas pessoas, mas na sua vida ninguém pode tocar. Deus pode tocar na sua vida. Querido, você sabe, eu falei aqui que uma roupa ela chama atenção mesmo. E José, quando ele recebe esse presente de Deus, é interessante que ele fica deslumbrado com aquilo. Ele falou: meu Deus do céu, ele nem se preocupou com seus irmãos não. Ele olha e fala: que presentaço. Eu fui estudar um pouquinho sobre essas túnicas do Antigo Testamento, irmãos, e no dia de José, a maioria usavam túnicas. Os seus irmãos usavam as túnicas também, mas só que para José a túnica foi diferente. Essa túnica aqui, ela servia para aquecer a pessoa. Essa túnica servia para ela simplesmente te proteger do sol. A túnica servia para levar os seus utensílios de comida, amarrava tipo aquela trouxinha, né, que a gente está acostumado a falar, botava nas costas e ia. A túnica servia para isso. A história do Antigo Testamento diz que quando 2.710.000 almas atravessam o Mar Vermelho, milhares de israelitas estavam ali com as suas túnicas levando seus bebês. A túnica era um instrumento pessoal, particular, mas também especial. Segundo Samuel capítulo 13, versículo 18, nos diz sobre os filhos de Davi. Veja bem: trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 e 19 diz a respeito de Samuel. Olha que interessante. Porém Samuel ministrava perante ao Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, uma estola sacerdotal, cores diferenciadas, cores de realeza. E a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, e trazia com que o seu marido subia para oferecer um sacrifício anual. Os irmãos de José também tinham uma túnica, porém de uma cor só. E José recebe essa túnica que era de várias cores. A túnica dele era diferente, querido. A túnica foi tecida nos mínimos detalhes por seu pai. Olha que interessante, no versículo 3, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Se eu for perguntar para um pai aqui que tem mais de um filho, ele vai falar: poxa, meu amor é por todos. Quantos aqui tem mais de um filho? Levanta a mão. Olha aí. É lógico, chegar para você, você vai falar assim: poxa, eu posso ter até uma afinidade com um ou com o outro, mas você ama todos. É fruto do ventre da sua esposa. É fruto de amor, é fruto de mesmo sangue. E a Bíblia diz, querido, que Israel amava mais a José do que aos outros irmãos. Essa palavra amar significa ter afinidade, relacionamento. Tudo aquilo que o pai falava, o filho obedecia. E o interessante é, querido, que ele faz uma túnica aqui de várias cores. A túnica de José era diferente. A história diz que a maioria das túnicas de seus irmãos eram até os seus pulsos e até os joelhos. A túnica de José, ela passava dos pulsos e iam até as mãos. Um detalhe diferente, mas para os irmãos na época não era. A túnica de José, ela não vinha até os joelhos, ela ia até os tornozelos. Era uma túnica especial. Imagine comigo agora, irmão, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Antes da túnica, José era graciado. Antes da túnica, José era tratado normal. Antes da túnica, José tinha comunhão com seus irmãos. Antes da túnica, ele falava de igual para igual com seus irmãos. Antes da túnica, José foi querido. Agora eu quero te apresentar José depois da túnica.
José, depois da túnica, foi odiado. José, depois da túnica, foi tratado de forma indiferente. José, depois da túnica, despertou inveja e ódio nos seus irmãos. José, depois da túnica, foi rejeitado até ponto de ser vendido como escravo. E sabe o que eu aprendo aqui nesse texto, querido? Que se você não quer sofrer, se você não quer ser metralhado no mundo espiritual, ou até mesmo pelas pessoas, não se destaque. Não se destaque. Um simples presente arrumou um problema. Todo ser humano, querido, que se destaca, ele vai sofrer. Veja bem o que eu vou te falar. Todo ser humano que se destaca, ele sofre. Se ele se destaca na empresa, ele vai sofrer com inveja. Se ele se destacar na escola, ele sofre. Se ele se destaca na faculdade, ele sofre. Se ele se destaca um pouquinho na família, começa a passar para o concurso, ele se destacou em Deus, buscou em Deus, mas aquilo desperta inveja de muitas pessoas. Aquilo desperta ódio em muitas pessoas. E o melhor, se ele busca um ministério espiritual, ele começa a subir um pouquinho eclesiasticamente falando na igreja, em Deus, ele começa, se destaca na igreja, ele vai sofrer porque as pessoas, ou bem ou mal, daqui a pouco está arrumando uma cisterna para jogar ele. Antes de você se destacar, querido, ninguém falava de você, mole. Agora, depois que você se destaca em Deus, eu não estou falando de ser artista, de holofotes, não. Você sabe esse destaque que eu estou te falando aqui? É um destaque de crescimento espiritual. É um destaque de crescimento no seu trabalho, crescimento teológico, crescimento no seminário que você estudar, crescimento na sua escola, enfim. Isso desperta inveja em algumas pessoas. Parece que as pessoas faltam um pouco tirar aquilo que pertence no demônio e jogar em você. José, então, querido, ele passa por essa dificuldade. Mas eu aprendo uma coisa, que quanto mais você bate nas pessoas, mais ela cresce. Os irmãos de José batiam em José. Os irmãos de José queriam ver ele em todo o tempo lá embaixo, mas em momento algum ele reclamou. Em momento algum ele sentiu a pressão. Ele sentiu a pressão e falou: eu vou aguentar esse tranco aí. Eu vou vencer, eu vou chegar lá. Eu tenho uma túnica, eu tenho a promessa. Ela apontava para a promessa. Querido, voltando ao texto, o sofrimento de José foi somente isso, a túnica. Um pedaço de tecido sacerdotal. Certa vez Jacó olha para José e fala assim: José, cadê seus irmãos? Fala: pai, eu acho que eles foram em algum lugar aí, apacentar as ovelhas. Pois não, você vai agora, você vai ao encontro deles. E como o verso de número 1 e 2 diz, você vai lá, vê o que eles estão fazendo e vem trazer para mim a notícia deles. Olha que interessante. Então a história diz, querido, que no versículo 15, diz que José sai em direção aos seus irmãos. Mas chegando lá ele se perde, ele encontra um rapaz e ele diz: olha, eles foram para tal lugar. E ali ele se encontra novamente. Alguns autores dizem, querido, que José estava nas mãos uma pequena marmita, ou lanche para dar para os seus irmãos. E de repente José encontra seus irmãos, e seus irmãos estavam já olhando para ele, não acreditaram que José estava vindo na sua direção. E quando José está indo na direção dos seus irmãos para levar o lanche como resultado de obediência de seu pai, eles começaram já a traçar a sua morte. Eles olham para José e dizem: olha, lá vem o sonhador, lá vem o xodozinho do papai, lá vem o bambambam, lá vem o intocável. E a história diz, querido, que eles começam a planejar. E a Bíblia diz que no verso 24 de Gênesis, acompanha comigo. Olha que presente que ele recebe de seus irmãos, é um segundo presente, olha que interessante. Gênesis capítulo 37, versículo 24. E arremessaram-se contra ele e os lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Eu fui estudar, querido, a cisterna do mundo antigo. As cisternas possuíam 7 metros de altura. As cisternas possuíam casas de aranhas. As cisternas possuíam serpentes, não muito grandes, pequenas, mas venenosas. As cisternas do mundo antigo, querido, eram cheias de lodos. Foi ali, aproximadamente, bem provável, que José, ele chegou lá e jogaram ele ali. Sabe o que eu aprendo, querido, com essa lição desse texto? Quer ver os seus sonhos sendo realizados?
Quer ver o seu sonho sendo concretizado? Se prepara para ser jogado na cisterna. Em algum momento da nossa vida, alguém vai querer te jogar na cisterna. Nesse momento, meus irmãos, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Eu posso entender, querido, que todas as pessoas bíblicas que conquistaram o sonho foram rejeitados. Todas elas. Ninguém será aceito, irmão, sem antes ser rejeitado. Jesus foi aceito, mas foi rejeitado. Homens e mulheres foram aceitos, mas foram rejeitados. Eu posso entender, querido, que nesse momento aqui, José estava abaixo de seus irmãos. E quando lançaram José na cisterna, eles tiraram o quê? A túnica. Eles viraram as costas para o seu irmão, um ser humano, e deixaram ele lá embaixo. O problema era a túnica. E pegaram a túnica. E a história bíblica diz, querido, que eles ficaram ali, fazendo quem ia vestir, quem não ia vestir. Eu posso entender algo forte nesse texto, querido, porque a história bíblica diz que tiraram José da cisterna e venderam para uma caravana de ismaelitas que estavam passando por ali. Os camaradas estavam vindo lá de Gileade e foram para lá e levaram ele para lá. E José vai embora. E a princípio a história diz que Rúben, por ser o mais velho, pega a túnica de José e começa a tentar vestir. Não deu. Aí vem Simeão, tenta vestir a sua túnica, também não conseguiu. Aí vem Judá, tentou vestir e não conseguiu. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? Que a túnica de Deus, a promessa de Deus, ela é para você, mas para ninguém. O que é para você, ninguém pode tocar. É o Deus de Israel que nós servimos. Receba, levante sua mão, meu querido. Eu quero profetizar algo na sua vida. A túnica é feita para você e para mais ninguém. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece os teus sonhos. O Senhor conhece o teu coração dia a dia. E a túnica foi feita para você e mais ninguém. Ainda que as pessoas tentem jogar na cisterna, é Ele que te faz crescer. É Ele que te dá vitória. É Ele que te faz sonhar. É Ele. Deixa as pessoas tentarem te jogar na cisterna. Deus tem promessa para você, querido. Deus tem uma túnica para você. A história diz que ninguém conseguiu vestir a túnica. O que eles fizeram? Mataram um animal, pegaram a sua túnica e mergulharam numa poça de sangue e levaram para quem? Para Jacó. E a história diz, querido, que quando chega lá e Jacó começa a chorar quando vê a túnica e diz: meu Deus, mataram José, os seus irmãos, com aquela cara de passado, né? Com aquela cara parecida do sapo perdido no dia de enchente. Homens que tramaram a sua morte, que tentaram destruir José ali agora, com cara de bolachinha passada, como se nada tivesse acontecido. Enquanto Jacó chorava amargamente com a túnica de José na mão, José estava sendo vendido como preço de escravo para Potifar. E a história diz, querido, que José vai para a casa de Potifar e resiste à tentação. E você conhece a história, mas mesmo assim ele vai para a prisão. Você consegue imaginar isso, querido? Uma pessoa sendo caluniada injustamente indo para a prisão. Ela não fez nada. As pessoas apontavam para ela e ela mesmo assim, ela foi presa. As pessoas falaram de coisas, queridos, que José nunca tinha feito. Eu posso entender, querido, que a nossa vida, ela é perseguida de várias formas, irmão. O que mais me impressiona nesse texto de Gênesis aqui, é quando Deus olha para José e diz assim, José argumentou várias vezes, e Deus olhava para ele, Existem momentos da nossa vida que Deus silencia mesmo. Existem momentos da nossa vida que Deus olha para o nosso interior e diz: meu Deus, eu quero abençoar ele, mas ele está com tanta pressa. Calma. A sua túnica vai chegar. A sua promessa vai chegar. A minha está chegando. Tem muitas promessas para cumprir na minha vida ainda. Eu posso entender, querido, que Faraó teve um sonho. Estamos no final da história. Que Faraó, ele tem um sonho e diz que ninguém conseguiu interpretar, mas José vai lá e interpreta. Os sonhos de José se cumprem. José preso. A porta da prisão se abriu pela última vez na vida de José. E ele sai
para nunca mais voltar para lá. A túnica dele estava sendo cumprida. A promessa dele estava sendo cumprida. Mas a parte mais linda dessa história que estava por vir. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Você não precisa abrir, eu quero que você só preste atenção. Gênesis capítulo 45, versículo 25 e 28 diz o seguinte: e subiram do Egito, preste atenção. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã. E Jacó, seu pai, então lhe anunciavam, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou porque não acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, eu quero ver o meu filho José, e eu irei e o verei antes que eu morra. Esse texto diz que Jacó soube que José estava vivo. Esse texto é bem claro, querido, porque a história diz que Jacó queria ver José antes de morrer. E por 20 anos, a história de Israel diz que por 20 anos, Jacó não via José. 20 anos de sofrimento. 20 anos de dor na alma. 20 anos de mentira pelos seus irmãos, que jamais foi contado. Mas nesse momento, quando ele soube, querido, e sabe, só quem sabe aqui que eu vou falar agora, e às vezes você fica, eu não tive essa experiência, mas tem às vezes pai que pode ter tido essa experiência, que fica 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ver o filho por fato estudantil, faculdade, e desperta uma saudade. Você imagina ficar 20 anos sem ver o filho. E para Jacó, José tinha morrido. A história diz, querido, que quando José, ele vai de encontro a Jacó, os dois se abraçaram, os dois choravam, e eles tinham um costume judaico de ajoelhar, dar beijo no outro e lamentar e chorar, e assim o fez. E sabe o que José diz para Jacó? O original, a Bíblia Torá é fantástica, que ela traz uma palavra dizendo o seguinte: pai, muito obrigado, porque a tua promessa se cumpriu na minha vida. A túnica não conseguiram me roubar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. José, querido, vestiu várias túnicas. José vestiu a túnica de realeza, de majestade. José vestiu as túnicas dos midianitas egípcios, a roupa de escravo. José vestiu vários tipos de túnicas. A pergunta que eu tenho para te dizer é a seguinte, José: você está usando uma roupa de escravo? Você está usando uma roupa de realeza? Te mandaram para a prisão de uma forma injusta, José? Hoje é palavra para renovar a túnica sobre a sua vida. É uma palavra de promessa para a sua vida, querido. Hoje é tempo de túnica nova. Hoje é tempo de Deus revestir uma túnica de linho fino na sua vida. Não se esqueça da promessa que Ele te fez. Às vezes você está aqui e fala: pastor, a promessa já foi embora. Não, Ele te trouxe aqui porque há 5 a 10 anos atrás Ele prometeu para você que ia cumprir. Ele vai cumprir. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui à frente. E nós vamos adorar o Senhor.